Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa aula de hoje a gente vai recapitular os conceitos da última aula: átomos, moléculas, substâncias e elementos. Tudo bem? Então bora lá, começando. O que a gente tem aqui ao nosso redor? A gente tem muita matéria, beleza? Então vamos lá, a minha caneta, ela é feita de matéria, a minha camiseta, ela é feita de matéria, o meu colar é feito de matéria, tudo é feito de matéria, beleza? A matéria, ela pode ser dividida até chegar o menor pedacinho dela. Esse menor pedacinho dela vai receber o nome de átomo. E os átomos, eles, então, são a menor partícula, beleza? A menor da menor da menor da menor da menor. Da menor partícula, do menor pedaço possível, é o átomo. E os átomos, eles vão se juntar e vão dar origem às moléculas, beleza? Então, eu tenho um átomo, ele vai se juntar com outros átomos e eles vão dar origem a uma molécula. Tudo bem até agora? Essas moléculas vão se juntar e vão dar origem vão se juntar a outras moléculas e vão dar origem a substâncias, beleza? Então, recapitulando. Átomo é a menor parte em que um corpo pode ser dividido. Os átomos se juntam e vão dar origem às moléculas. As moléculas também vão se juntar e vão dar origem a quê? Às substâncias, beleza? Professor, e os elementos? Você não disse dos elementos? O que é elemento? Então, calma. Os elementos, gente, estão disponíveis na nossa natureza e a gente tem um gabarito, digamos assim, que é chamado de tabela periódica, tá? Então, a tabela periódica, ela possui diversos quadradinhos e cada quadradinho representa um elemento disponível na natureza. Então, como eu disse para vocês, a tabela periódica, ela possui uma sigla e um nominho embaixo, em cada quadradinho, né? Cada quadradinho da tabela periódica possui uma sigla e um nome embaixo. Então, procurem na tabela periódica de vocês, que eu coloquei. Tem o H e embaixo tem escrito o quê? Hidrogênio. Então, essas siglas representam o elemento. O elemento, nesse exemplo que eu dei, é o hidrogênio, que é um elemento disponível na natureza. E ele é representado pela sigla H em letra maiúscula, tudo bem? Quando o elemento ele é representado por duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula, tudo bem? Então vamos lá, os elementos estão disponíveis na natureza e eles se juntam, eles fazem arranjos entre si que vão dar origem às substâncias. Mas como que isso acontece? Então, os elementos, eles estão disponíveis na natureza na forma de átomos, tudo bem? Então, os átomos dos elementos, eles se juntam entre si, podem ser do mesmo elemento ou de elementos diferentes e vão dar origem às substâncias. Vamos ver um exemplo disso? Muito simples. O exemplo de uma molécula de H2O, que é a substância água, tudo bem? Então, vamos lá. A molécula de H2O, ela possui o quê? 3 átomos. Então, se isso aqui fosse a molécula de H2O, eu teria aqui 3 átomos. 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, tudo bem? Vocês conseguem perceber a diferença, né? Esses átomos são do mesmo elemento e esse daqui é de outro elemento. Então, esses 2 átomos são do mesmo elemento, eles possuem as mesmas características, vejam, possuem a mesma cor, o mesmo tamanho, a mesma espessura. Então, os átomos, quando são do mesmo elemento, eles são iguais. Quando são de elementos diferentes, eles são diferentes, eles possuem características diferentes, tudo bem? Então, numa molécula de água representada por essas canetas que estão na minha mão, eu tenho aqui 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, vamos lá. Vamos entender agora a diferença entre átomo e elemento. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, cada partícula, cada parte é chamada de átomo. Então, eu tenho 3 átomos nessa molécula de H2O, de água, beleza? E temos apenas 2 elementos, vejam só. Aqui eu tenho um elemento, que seria, no caso, as canetas azuis, e aqui um elemento, que seria a caneta vermelha. Então, 2 elementos, 3 átomos, 1, 2, 3 átomos, 2 elementos, beleza? Difícil? Os átomos, então,
vão se juntar, vão se agrupar, fazer um arranjo específico e vão dar origem às moléculas. Então, neste caso aqui, olha esse arranjo. Esse é um arranjo da molécula de água, no caso, né? O H2O. E aí, essa molécula se junta com outra molécula igual a essa e vai dar origem a uma molécula, a uma substância que a gente chama de água, tudo bem? Agora, vamos ver outro arranjo. Aqui, ó. Então, aqui, tá vendo que eu já trouxe outro arranjo? Eu tenho quantos átomos? 2 átomos. E quantos elementos? Um elemento que seria a preta e outro elemento que seria o azul, tudo bem? Então, 2 átomos, 2 elementos. Essa molécula aqui já possui 2 átomos e 2 moléculas, tudo bem? 2 átomos e 2 elementos. Agora, vamos ver essa outra molécula aqui. Quantos átomos e quantos elementos ela possui? Vamos lá, ver questão de átomo. Lembrem-se, átomos são as partes, as partículas. Então, 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho quantos átomos? 4 átomos. Quantas moléculas? Quantos elementos? Vamos ver aqui quantos elementos a gente tem. A gente vai ter que entender, observar e tentar agrupar eles. Então, esse é igual a esse. Então, eles são de um mesmo elemento. São átomos de um mesmo elemento. Esse é igual a algum? Não. Esse é igual a algum outro? Também não. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 átomos, perfeito? E quantos elementos? 1 elemento, 2 elementos, 3 elementos. Tudo bem? Difícil, gente? Conseguiram compreender a diferença entre átomos e elementos? Os elementos estão na natureza no formato de átomos, que são a menor parte que um corpo pode ser dividido. Os átomos vão se agrupar, vão dar origem às moléculas e as moléculas vão se agrupar e dar origem às substâncias. Tudo bem? Difícil? Não, né? Muito fácil. Espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido, me manda uma mensagem, a gente discute pessoalmente, tá bom? Um grande beijo pra vocês.